Vamos falar de Atlético Paranaense e Flamengo. O Flamengo está lá com 55 pontos na liderança. O Atlético está na primeira página em nono, com 35. E assim, o jogo é lá. O Flamengo, a gente até estava conversando na redação, que uma das primeiras coisas que o Jesus fez quando chegou, e que faz todo jogo, pede para a galera olhar a grama para ver se está bem baixinha, se a bola está correndo bem. Uma das dificuldades que os times têm quando jogam na Arena da Baixada. E o jogo de estreia do Diniz foi contra o Atlético Paranaense lá, né? Copa do Brasil. Do Diniz, eu falei, fiquei com o Diniz na cabeça. Jogo do Jesus. Jesus. O primeiro jogo foi lá, aquele 1-1, não foi? Sim. Foi? E ele estava ainda conhecendo as pessoas, não entendia direito provavelmente o que era. Agora o quadro é muito diferente, mas o Flamengo tem uma dificuldade histórica de jogar lá. É um Flamengo muito melhor, mas que com certeza vai encontrar dificuldades. É claro que passa por entender qual Atlético entra em campo. E a gente falava sobre o grande jogo que fez contra o Corinthians, com vários desfalques. Mesmo desfalcado, verdade. E eu citava que eu vejo dois comportamentos distintos assim no time. Eu acho que é uma equipe extremamente leve por ter atingido os objetivos da temporada, por estar jogando bem, por ter um trabalho consolidado. E, por outro lado, vejo que em determinados momentos escapa um pouco a concentração. Exatamente pelos mesmos fatores, que é por já ter atingido o objetivo da temporada, por já estar se encaminhando para um fim de festa, digamos assim. Então, não é que oscile, acho que faz grandes jogos, mas nem sempre tão comprometido com o resultado final. Foi uma equipe que amassou a Chapecoense jogando em casa e não venceu. Uma equipe que amassou o Corinthians jogando fora e não venceu. Por outro lado, fez um ótimo jogo contra o Bahia, atingiu o resultado. Eu acho que escapa em alguns momentos a questão da concentração. Mas é um ótimo trabalho, é um grande time. Acho que pela moral que trouxe para perto depois do título da Copa do Brasil, é até superior ao que foi no confronto contra o Flamengo. Tudo bem, um Flamengo falando da trajetória do Jesus. Hoje é uma equipe superior, mesmo com os desfalques. Forma de atuar. Não tinha entendido ainda nos dois confrontos da Copa do Brasil. Sim. Mas vai ser um grande jogo. Independentemente dos desfalques do Flamengo, das ausências do Atlético. É campo rápido, a bola anda muito, o Flamengo vai ter que estar ligado nisso. A linha de defesa vai ter que ser capaz de correr para trás para não sofrer o que o Corinthians sofreu, de descompactar a equipe por todo mundo jogar dentro do campo do adversário. Vai ser parada duríssima para o Flamengo. Acho que o grande desafio desse segundo turno até aqui e talvez até o fim do campeonato. Gonza, são dois times que vieram de dois amassos. O Flamengo amassou o Atlético Mineiro, né, e venceu bem. O Atlético Paranaense amassou o Corinthians fora de casa, como disse o Rafa, e acabou não vencendo. Você acha que tá mais para quem no momento? Um jogo muito sensual, no jogo dos amassos, né? Clássico sensual, já batizamos aqui Atlético Paranaense. É o jogo dos amassos, né? Mas olha, eu acho que tem vários. Primeiro que é a expectativa muito grande de ver esse duelo do Jesus contra o Thiago Nunes, que, assim, essas coisas é difícil de medir, mas eu não hesito em colocá-lo entre os 3 melhores treinadores brasileiros. Na fotografia atual talvez seja mesmo. Talvez seja o melhor, mas enfim, para não criar mais polêmica aí, vamos botar entre os 3. Acho que tem um dado de imprevisibilidade muito grande, porque a gente lembrar, nesse primeiro jogo, o Flamengo tradicionalmente tem um histórico muito ruim lá, mas no jogo de estreia, o Flamengo já teve uma outra postura. Tomou o primeiro gol e foi buscar, com coragem, com ousadia, coisa que normalmente os times que vão para a arena vão todos muito intimidados. Né? Facilitam também um pouco o trabalho do Atlético. Precisa se lembrar que no jogo da volta o Atlético foi buscar a classificação dentro do Maracanã. Maracanã superlotado, o Jesus já começando ali a colocar os seus conceitos e o Atlético também não teve medo e foi lá e eliminou o Flamengo. Então, é um jogo que você não tem como determinar vai ser assim ou vai ser assado. Acho que o Atlético, por mais que já tenha conseguido seus objetivos, por mais que já esteja ali naquele modo meio desencarado, meio pré-férias, semi, né? Mas assim, hoje em dia, com esse Flamengo, com o status que o Flamengo atingiu de uma maneira tão rápida, você ganhar do Flamengo é um campeonatozinho à parte ali. Você imagina, os caras, tiramos onda, ganhamos do time do Jesus. Então, acho que o Atlético vai como se estivesse disputando alguma coisa. A gente até aproveita o gancho para mostrar duas análises táticas aqui.
A primeira é da mobilidade do ataque. A gente vai destacar a inversão entre o Bruno Henrique e o Vitinho num lance perigoso. Roda aí, por favor, central, e o Rafa pode comentar. É algo muito característico, independentemente da escalação, né, no Flamengo. Esse quarteto ofensivo, e principalmente quem parte da esquerda e um dos jogadores centrais, invertendo o tempo todo. O Arrascaeta faz muito a posição do Bruno Henrique, e o Bruno Henrique abre na esquerda, e vice-versa dentro dos jogos. E o Vitinho fez isso na partida contra o Atlético. Esse é um lance ainda da primeira etapa. A gente vê como é o Bruno Henrique que recebe a bola no lado. A única questão, a única diferença é que a gente vai ter um Everton Ribeiro entrando na área e o Reinier não exatamente numa função próxima do Gabigol, né? São jogadores completamente diferentes. Mas com a cobrança de ser um jogador que precisa entrar na área, que precisa atacar a área no tempo certo, no espaço certo, para buscar a finalização. Mas o Vitinho pode jogar por dentro também. Inclusive na seleção olímpica, quando foi testado antes dos Jogos Olímpicos, fazia um trabalho quase que de falso 9, um 9 de movimentação, que saía, abria espaço para a infiltração dos jogadores de lado. Então é algo que naturalmente ele vai se encaixar para fazer. E apareceu em alguns momentos, esse lance especificamente, por muito pouco, não vira a finalização do Vitinho. Olha como ele se posiciona bem, né? Por mais que tenha muitos jogadores do Atlético protegendo a área, ele estava num espaço entre linhas que era capaz de receber o passe e buscar uma finalização. Por pouco não recebeu. E o Flamengo retoma a bola com o René, e como ele ainda está por dentro, é ele que serve o Bruno Henrique. E aí eu faço a ressalva novamente. Se tem apenas um jogador centralizado, não tem ninguém atacando a área além do próprio Vitinho, e isso vai trazer uma dificuldade em definir a jogada. O Flamengo contra o Atlético acabou tendo menos jogadores entrando na área, porque o Gabigol é muito importante nesse aspecto. Principalmente quando dentro próximo a ele. Ó. O Rabelo faz o corte, é o Everton que está vindo numa diagonal para tentar fazer a finalização. Isso o Flamengo perde sem o Gabigol. E não substitui porque não tem um jogador com uma característica próxima. Mas é um desenho de time que impõe para o Reinier essa chegada. Que fez um gol. Então, e é um jogador que tem que ter essa leitura, que tem que entrar na área. E aí entra a questão também do repertório do Flamengo. Né? Aí você teve a bola aérea com o Arão, você teve a individualidade do Vitinho, né, fazendo essa diagonal para o meio e batendo para o gol. Né? Essa explicação, essa aula, né, tática que você deu, me lembrou muito o jogo do Flamengo com o Palmeiras, que teve também essa movimentação, só que com o Gabigol, e a gente via várias vezes no jogo, imagens, né, fechadas no Felipe Melo, ele olhando para o lado e reclamando com os times. Aqui. Ele não sabia a quem que ele pegava. Exatamente, ele não sabia a quem pegar, porque a movimentação era, pelo menos naquele jogo, deu a impressão de não estar muito preparado para isso. E já que o Vitinho foi o nome do último jogo, tem agora uma análise tática do golaço que ele marcou, e aí eu troco a destaque a movimentação do René e a ousadia / alegria do Vitinho no lance. Aí, Rafa. O René que dá o passe pro Vitinho, mas ele tá atacando por dentro, né? É uma característica muito marcante do Felipe Luiz. O jogador que fica posicionado mais próximo ao setor de meio campo, em vez de fazer a ultrapassagem como lateral. E a gente vê como a linha de 5 do Atlético está montada, o Flamengo está rodando a bola de um lado para o outro, ó. Ela vem passar no pé do Rafinho, lateral direito, e o Flamengo trabalha muito assim, aglomera num canto do campo, vira a bola rápido, ataca o espaço pelo outro. Qual foi a dificuldade contra o Atlético? O espaço estava sempre coberto, porque era uma linha de 5 defensores. Então, por mais que a defesa fizesse o balanço para o lado da bola, né, se movimentasse para o setor da bola, o lateral adversário, o lateral oposto, sempre estava marcando. E aí a importância da individualidade, que o Vitinho também tem. A gente pode fazer N ressalvas. A gente falou sobre isso ontem, né? A questão da personalidade, o jogador mais introspectivo, que precisa de um carinho. Assim, tem os defeitos do jogador brasileiro, que é muito destaque desde a base e acaba sendo protegido além da conta. Mas tem muita qualidade. E é exatamente a capacidade individual dele que faz com que ele vá para cima, no 1 contra 1 com o Patrick, mesmo tendo sobra, né? E ele ainda assim consegue puxar para o pé direito e fazer uma batida relativamente improvável, né? Da onde era e marcado, para vencer o Wilson e colocar o Flamengo na frente. Tem um detalhe, exatamente, é isso que eu ia falar. O René não está onde deveria estar e abre o espaço para o Vitinho. É essa a leitura do lance? Porque o René está para dentro? Eu acho que o René atrai marcação para dentro, mas não necessariamente modifica a marcação em cima do Vitinho. É só uma análise de como ele faz um movimento muito parecido com o do Felipe Luiz. Mas ele não necessariamente... Você tem o Patrick posicionado, você tem o Maidana, que é a sobra do Patrick, também posicionados. Então você não desarticula a linha de 5 para que o Vitinho quebre uma marcação. Mas você tem o René atacando de uma maneira diferente do que era a trajetória dele. Eu acho uma coisa importante nesse momento em que o Pablo Maria aparece como
desafogo ali para receber e iniciar. Se você reparar, prestar atenção nos jogos do Mari, ele não é um cracaço espetacular, mas é impressionante como duas coisas. Primeiro, toda bola que vem nele e que ele rebate, ele não rebate aleatoriamente. Ele não dá aquela cabeçada ou aquele bico para frente. Ele, quando a bola está vindo, ele já olhou alguém para passar a bola. Então, ele normalmente cabeceia e ele dá ali a força certinha para já, no rebote, já começar uma jogada. Isso é característico. Como nesse caso, ele recebe e dá sequência. E a outra é que ele raramente, não é o raramente ele dá um passo para trás. Ele recebe a bola e dá a bola para frente. Não importa, ou então ele dá uma caminhada para clarear um pouco a jogada. Mas a visão tática dele é impressionante, é impressionante. E isso, logicamente, que acaba refletindo. É uma coisa que você não aparece muito para a torcida, não aparece muito, mas que dá uma dinâmica